Você sabe quais as fases de um processo criminal? Então fica comigo porque eu vou te mostrar 4 fases que são importantes e a quarta é uma das mais importantes que você deve prestar atenção. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um vídeo do canal Jurisprudente. Muito bem, o processo criminal é um conjunto de atos praticados pelos órgãos de investigação, de execução, de acusação, de defesa do Poder Judiciário, com o objetivo de apurar a ocorrência de um crime, de identificar o seu autor e também de aplicar a lei penal de forma justa. No Brasil, o processo penal é regido principalmente pelo Código de Processo Penal e pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Muitas pessoas imaginam que um processo criminal começa com o julgamento, mas a realidade não é bem essa. Ele passa por diversas etapas e até chegar a uma decisão definitiva. Veja só, conhecer essas fases é fundamental para compreender como funciona a justiça criminal. A primeira fase é a investigação criminal. Nessa primeira fase, nós temos, como falamos há pouco, a primeira fase que é a investigação. Veja só, normalmente a investigação ocorre por meio do inquérito policial conduzido pela Justiça Judiciária ou pela Polícia Judiciária. Nessa etapa são reunidos elementos para verificar, preste atenção, se ocorreu um crime, quem pode ter sido o autor, quais as provas existentes. Então são colhidos depoimentos, perícias, documentos, imagens e demais elementos que possam esclarecer esses fatos. Ao final da investigação, o inquérito é encaminhado ao Ministério Público. Essa segunda fase é o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Recebidos os elementos de investigação, o Ministério Público, ele analisa o caso. Se entender que existem indícios suficientes de autoria, de materialidade, oferece a denúncia ao juiz. Nos casos da ação penal privada, a vítima pode apresentar o que nós conhecemos como queixa-crime. A denúncia ou queixa-crime representam o início formal da ação penal. A terceira fase é o recebimento da acusação. Após analisar a acusação, o juiz decide se ela preenche os requisitos legais e então dá o encaminhamento. A partir desse momento, se ela tiver adequada, ocorre o recebimento da denúncia ou da queixa. E a partir desse momento, nasce oficialmente o processo criminal. Caso existam falhas graves
ou ausência de justa causa, a acusação poderá ser rejeitada. Aí vem a quarta fase, que é a citação do acusado e resposta à acusação. Como o processo ele já foi instaurado, e com esse processo instaurado, o acusado é citado para apresentar a sua defesa inicial. Essa manifestação é chamada de resposta à acusação. Nela, a defesa pode, nos casos que são mais comuns, apresentar um argumento jurídico, juntar documentos, indicar testemunhas e requerer diligências. Essa fase concretiza o direito constitucional da ampla defesa. Preste bem atenção nisso. Aí vem a instrução processual. A instrução processual é uma das etapas mais importantes do processo criminal. Por quê? Porque é o momento em que as provas são produzidas perante o juiz. Durante essa fase pode ocorrer algumas condições: a audiência, a oitiva das testemunhas, o interrogatório do acusado, a apresentação dos documentos e a realização de perícias. Ao final da instrução, o magistrado ele possui uma visão mais completa do fato. Então vem as alegações finais. Nas alegações finais, encerrada a produção de prova, acusação e defesa, eles apresentam suas alegações finais. E é nesse momento que o Ministério Público sustenta a condenação ou outra providência cabível, onde a defesa apresenta seus argumentos pela absorção ou absolvição ou redução da pena ou da responsabilidade penal. As alegações finais funcionam como uma síntese de tudo que foi demonstrado durante o processo. E aí então vem a fase da sentença. Após analisar as provas e os argumentos das partes, o juiz profere a sentença. A decisão pode resultar em condenação, absolvição, desclassificação do crime ou extinção de punibilidade. A sentença deve ser fundamentada e explicar as razões jurídicas da decisão. E por fim vem o recurso. Nem a acusação, nem a defesa são obrigadas a aceitar imediatamente a decisão do juiz, da sentença. Por isso é que a legislação prevê diversos recursos. Os recursos permitem que tribunais superiores eles revisem a decisão proferida pelo juiz da primeira instância. Nessa condição, essa etapa, ela fortalece a segurança jurídica e reduz o risco de erros que são erros judiciais. Quando dessa posição tem o trânsito em julgado. O trânsito em julgado ocorre quando não existe mais recursos possíveis, nem momento,
de decisão, porque nesse momento a decisão torna-se definitiva. Veja só. Se houver condenação, inicia-se a fase da execução penal. Mas o que é execução penal? A execução penal corresponde ao cumprimento da pena imposta. Ou seja, dependendo do caso, pode ocorrer prisão, pena restritiva de direito, multa, benefícios legais previstos em lei. E essa fase, ela é fiscalizada pelo juiz da execução penal. Então, vem as considerações finais que eu quero dar aqui a vocês como final dessa aula. O processo criminal, ele é composto por diversas etapas que buscam equilibrar dois valores fundamentais: a punição do culpado e a proteção dos direitos individuais. Da investigação à execução da pena, cada fase possui função específica e deve respeitar princípios constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Compreender essas fases do processo criminal é essencial para entender como a justiça atua na apuração dos crimes e na garantia dos direitos de todos os envolvidos. Então, se você tem alguma dúvida, volta o vídeo, reveja, e aí você vai identificar onde você precisa aprender e aprofundar o seu conhecimento. Tá certo? Se você gostou dessa aula, eu peço a você que dê o seu like, comente aqui embaixo se você concorda com essa posição e se tiver algo a acrescentar, coloque aqui, porque nós estamos sempre aprendendo. E a justiça, o direito, é algo que nós fazemos todo dia, em tudo que fazemos, tá certo? Então eu te espero no nosso próximo vídeo.